A gente tem uma apuração da BBC que foi publicada pelo G1 justamente sobre o teto de gastos. Queria mostrar para vocês aqui, porque em 4 anos do governo Bolsonaro, em 4 anos de governo, o Bolsonaro furou o teto em 795 bilhões de reais. Eu vou repetir, bilhões de reais. Porque aí eu vou repetir para o Daniel... Ele não furou, ele arrombou o teto. Não. E com declaração em on do ministro Paulo Guedes. Sim. Nós furamos o teto. Ele falou isso no final da campanha do segundo turno. Vocês vão se lembrar disso. Essa matéria que está lá, Dani, eu queria que você comentasse, porque, para a gente lembrar, o teto de gastos foi uma criação do Henrique Meirelles. Foi ministro do governo Temer, ali no finalzinho, em 2017, se eu não me engano, 2016. E quando o Bolsonaro assumiu com o Paulo Guedes, a expectativa era de que Bolsonaro vai ter essa agenda liberal e tal. Aí, no meio do caminho, teve aquela quantidade de tentativas do presidente de precisar sobreviver politicamente, então negocia e casa com o Congresso. E aí, com isso, também vai alargando o orçamento, os gastos, e você tem uma pandemia que, de fato, eles precisaram fazer ali os auxílios, mas sem planejamento, tudo aquilo que a gente está acompanhando. Então, isso aqui é importante também para mostrar que não é porque o Lula está falando e a equipe do Lula mais raiz está defendendo o fim do teto, que faz com que o governo Bolsonaro tenha direito de ficar criticando, porque eles também fizeram isso. A César o que é de César. Isso. Quem destruiu a PEC do teto de gastos foi o governo Bolsonaro. Sim. Né? Você teve, inclusive, sucessivos contornos. Você teve a PEC da sessão onerosa, você teve a PEC dos precatórios, teve a PEC kamikaze. O que não faltou no governo Bolsonaro foi contorno ao teto de gastos e a desmoralização dessa política fiscal que foi desenhada lá atrás pelo Henrique Meirelles. E a consequência veio. Quer dizer, nós tivemos durante o governo Bolsonaro um aumento substantivo da taxa de juros, tivemos um crescimento muito fraco, tivemos um aumento da taxa de câmbio, tivemos alimentos caros, tivemos uma inflação particularmente pesada sobre os mais pobres que acabam sofrendo